Jeremias, capítulo 14, versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Só até aí. Vamos aprender um pouco de algumas coisas que Deus permitiu que acontecessem por causa da desobediência do povo de Israel. O interessante, no título da minha Bíblia fala: Jeremias em vão intercede pelo povo. Sem vão foi algo que foi sem razão alguma, sem efeito algum para com Deus, porque Deus não ia revogar a sentença que já tinha determinado, a sentença que Deus já tinha carimbado para Israel naquele momento. Ou seja, quando Deus já tem algo determinado, já tem algo decretado sobre algo, Deus muito dificilmente ele revoga. São poucas as vezes que Deus tinha um decreto e voltou atrás. Mas nesse caso de Israel, ele decretou e cumpriu. Teve que se cumprir, porque a rebeldia do povo estava muito grande. O povo estava muito rebelde. O povo estava se rebelando contra Deus, se rebelando contra tudo que Deus queria que fizesse. Deus cumpriu com a palavra dele. Mas qual foi a palavra que Deus cumpriu? Foi dessa grande seca? Também. Mas teve uma outra promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó. Qual era essa promessa? Deus falou para Abraão, depois a Isaac e a Jacó: olha, darei a vocês uma terra que manda leite e mel, uma terra próspera, uma terra farta, uma boa terra. Deus fez uma promessa para aquele povo, aqueles homens naquela época. E de Gênesis, passando por Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, a promessa estava para se cumprir. Deus tira o povo da terra do Egito, que o povo estava sofrendo, perecendo muito, sendo humilhado, escravizado. Deus faz com que o povo pudesse sair, passar pelo Mar Vermelho. Deus abre o mar, eles passam, vai lá para o deserto. Era algo para ser alguns dias. Acabou se tornando 40 anos. Mas por causa de quê? Da rebeldia do povo. O povo era muito rebelde. O povo tinha um coração duro a servir. O povo se rebelava muito contra Deus. Deus não estava suportando mais. Só que um homem chamado Moisés, assim como Jeremias, ele intercedia, clamava a Deus para que Deus não destruísse o povo. Só que nesse momento a diferença entre Moisés e Jeremias é que a súplica de Moisés não foi em vão. Os pedidos de Moisés para que Deus não destruísse o povo, não matasse todo o povo, não foi em vão. Toda vez que Jesus, que Deus é até o encontro de Moisés, e falava a Moisés: esse povo está murmurando muito, eu vou destruir esse povo. Aí Moisés ia lá, subia o monte, suplicava: Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha piedade, não faça isso, Senhor. Senhor, não destrua eles, Pai, não destrua, não faça mal algum a eles. Aí Deus ia, não destruía. E assim foi por muitos e muitos anos. Você vê, a palavra de Deus fala o quê?
que do Egito saíram 500 mil homens. É muita gente, 500 mil homens, são muitos habitantes, é quase 1 milhão de pessoas, meio milhão de pessoas, 500 mil homens. Sabe quantos chegaram à terra prometida? Apenas dois, Josué e Calebe, homens que não murmuraram em momento algum, homens que em momento algum se rebelaram contra Deus, homens que em todo momento daquela caminhada ali no deserto confiaram em Deus, homens que a todo momento ali se apegaram na promessa de Deus, homens que a todo momento acreditavam que Deus iria cumprir o que ele tinha dito aos pais no passado. Então nós devemos ter essa certeza de acreditarmos cegamente em Deus, essa que é a verdade. Porque muitas das vezes nós acreditamos cegamente no homem. Não, você vai ser promovido, você vai ganhar mais, vai aumentar seu salário. E aí a gente acredita, chega em casa alegre, contra nossos pais, contra nossos filhos, a nossa família. Não, o supervisor, fulano de tal lá, não sei o quê, prometeu que ia subir de cargo, que eu ia aumentar meu salário, que eu ia ficar no escritório com ar-condicionado, porque já aconteceu comigo. Isso já aconteceu comigo, de uma pessoa chegar, olha, Wellington, eu estou vendo o seu esforço aqui, eu vou conversar lá para aumentar o seu salário e tal, aquela coisa toda, e aquela expectativa que até hoje eu espero. A empresa abriu, já fechou, já fui demitido de lá, e até hoje eu espero essa tal promoção. E quando Josué e Calebe, eles passaram, porque eles acreditaram. No Moisés, por um momento de talvez podemos imaginar uma infelicidade que Moisés teve, podemos dizer assim, que Deus disse para Moisés apenas tocar na rocha, como ele estava enfurecido com o povo, ele acabou batendo na rocha, ele não pôde entrar. Mas também foi um homem que Deus achou graça naquele homem. A Bíblia diz que quando Israel lutava, Moisés ficava com os braços estendidos. Quando Moisés cansava e baixava os braços, Israel começava a perder. Tinha que vir Arão para suspender os braços de Moisés para ele continuar intercedendo, para Israel vencer a guerra. Imagina aí, você ter esse nível de intimidade com Deus, mesmo com o povo sendo tão rebelde, mas tinha um Moisés ali intercedendo. Ou seja, por mais que a gente esteja numa geração de rebeldes na presença de Deus, mas por causa de mim e de você intercedendo, orando e fazendo a vontade de Deus, Deus vai fazer grandes coisas no meio do povo dele. Deus vai fazer grandes milagres no meio do povo dele. Grandes obstáculos que tem na nossa caminhada para nos parar, Deus vai destruir, Deus vai derrubar todos os obstáculos, todas as pedras em nossos caminhos, Deus vai limpar. Mesmo o povo sendo tão rebelde com o evangelho, de estar da maneira que está, mas por causa de mim e de você, que procuramos estar sempre na presença, fazendo coisas que agradam o coração de Deus, assim como Moisés fez, assim como Jeremias fez, Deus vai fazer grandes coisas no meio do povo dele. Basta apenas confiarmos e acreditarmos como Josué acreditou, como Calebe acreditou. Josué e Calebe acreditaram tanto, que chegou uma vez que Deus fala com Moisés: Moisés, escolhe cada um aí, um de uma tribo, manda lá para a terra, que eu vou dar a vocês para espiar a terra. Aí foi. Josué, tribo tal, Calebe, de Judá, vai lá. E Josué, Efraim, você, vai lá. Você é de Naphtali, vai lá também. E aí escolheu, né? Cada um de uma tribo e foram lá. Quando eles atravessaram, que começaram a olhar, viu lá os gigazeus, homens gigantes, enormes. Viram lá as muralhas de Jericó, enormes, gigantes, aquele negócio
que eles nunca viram na vida algo parecido. Olhou para lá, outra nação numerosa, enorme, grandes reinos. E aí todos eles voltaram com cacho de uva gigante também, para mostrar ao povo que era uma terra de excelência que Deus tinha para dar para aquele povo. Chegou lá, mostrou, e aí Moisés pediu um relatório. E eles falaram: olha, Moisés, não vai dar para a gente passar não, porque tem gigantes. Olha, Moisés, não vai dar para a gente ganhar não, porque tem grandes nações. Olha, Moisés, não vai dar para a gente não, viu? Aí chega Josué e Caleb: não, dá sim, Deus está conosco, Deus vai fazer a gente ganhar, Deus vai educar aí, Deus prometeu que ele vai fazer, acabou, não tem que ter medo não, bora para cima que a vitória é nossa, Deus é conosco. Por causa dessas coisas, Deus se agradou de Josué e Caleb. E aí, teve aquele processo, Moisés morreu, Josué assumiu, eles passam o Jordão, derrota Jericó, derrota o reino de Ai, vai passando algumas etapas até conseguir dominar a terra. E Deus deixa bem claro algumas coisas que eles não deveriam ter feito. E coisas que eles deveriam fazer e não fizeram. O que eles deveriam ter feito? O primeiro erro está aí. Olha, quando vocês entrarem na terra, vocês têm que limpar tudo para vocês não se contaminarem. Não conseguiram limpar tudo. Deixou alguns residentes daquela terra, povos que adoravam outros deuses. Segunda coisa, Deus deixou bem claro desde a época de Moisés: não adorar aos deuses deles, não se prostrar aos deuses deles, não adorar a outros deuses. Deus abominável, Deus deixou bem claro, e ali para todos eles ouvirem e entenderem que não era para adorarem outros deuses. Deus falou através de Moisés e Deus falou através de Josué. Logo, se vocês lerem ali no final do capítulo de Josué, quando Josué já estava bem velho de idade, e ele já estava dando as últimas instruções, ele deixa bem claro que o Senhor não queria de maneira alguma que o povo se misturasse com aquele povo e não adorasse os deuses e nem praticasse a sua cultura. Mas parece que tudo aquilo que Deus falou entrou no ouvido e saiu pelo outro. O que eles fizeram? Fizeram tudo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. Começaram a adorar outros deuses. Começaram a se corromper com aquela sociedade. Começaram a se envolver com mulheres estranhas, que fazia o que? O paganismo. Tanto é que no livro de Esdras, tem uma passagem que Esdras chega para os homens de Israel, para os judeus, e fala: olha, vocês têm que largar essas mulheres aí, vocês sabem que vocês estão errados. Deus não queria que vocês fizessem isso. Vocês sabem que vocês estão errados. Larga essas mulheres. E todos aqueles homens tiveram que largar. Vocês sabiam que estava errado. Por que fazer? A humanidade, ela é engraçada. Sabe onde está o erro. Sabe que corre risco de morrer. Mas mesmo assim quer fazer. E aí foi. Por todos esses anos, só piorando. O livro de Josué, aí vem o livro de Juízes, vem o livro de Esdras, vem tantos livros que sempre o mesmo erro, sempre Israel cometendo as mesmas falhas, adorando outros deuses e se corrompendo. A corrupção do povo estava de maneira tal que até os sacerdotes, até os levitas estavam sendo corrompidos, até os reis estavam se corrompendo. A Bíblia fala de um rei chamado Manassés. Manassés fazia mal, coisas que eram mal aos olhos de Deus, mas ele não sabia que Deus não se agradava disso. Ele já não sabia que Deus proibia isso. Ou seja, a corrupção tinha se alastrado de maneira tal que chegou até o alto escalão, que eram os sacerdotes.
os levitas, pessoas que eram conhecedoras, pessoas que praticamente só viviam para Deus. Você tem uma noção de como isso se alastrou tanto, essa corrupção? Quando Ana teve Samuel, ela fez uma promessa: olha, vai viver só para o Senhor. No cabelo dele não passará nem navalha. Ele vai viver só para Deus. E assim foi. Ou seja, desde pequenininho, de nascença, de criança, Samuel já sabia o caminho. Já sabia que é certo e errado. E é por isso que o profeta Samuel foi tão usado por Deus. Ou seja, se a gente se afirma no caminho certo, sabendo os caminhos que não devem percorrer, nós seremos grandemente usados por Deus para falar aquilo que deve ser falado, para ministrar aquilo que deve ser ministrado, para conseguirmos tomar decisões corretas, andar nos caminhos corretos, fazer coisas que agradam ao coração de Deus. E Samuel agradava assim o coração de Deus. Até mesmo para enfrentar um rei. Ele teve peito para enfrentar o rei. Porque ele sabia que a mão de Deus estava sobre a vida dele. Ele sabia quem estava com ele era Deus, o Todo-Poderoso. Mas a corrupção em Israel estava de um lastro muito grande. Tanto é que o profeta Isaías, ele começava a profetizar constantemente contra Israel, das coisas que Deus ia fazer no meio do povo, para que o povo viesse se arrepender, que o povo viesse se purificar. Tem uma passagem no livro de Isaías que fala: por mais que o seu pecado esteja vermelho como um fio de escarlate, eu purificarei, tornarei alvo como a neve. Para você ver como estava o tamanho do pecado. E aí vem o profeta Jeremias, crescendo nesse meio, filho de sacerdote, sabendo desde criança o que é que agradava a Deus e o que é que não agradava, sabendo quais os caminhos a percorrer com Cristo. Mesmo ele titubeando nos primeiros capítulos, ele fala que não passa de uma criança, que não sabe falar, aquela coisa toda, querendo dar uma recuada, porque ele sabia que o caminho era árduo, ele sabia que o caminho era difícil, ele sabia que teria que enfrentar soldados, ele sabia que teria que enfrentar reis, ele sabia que tem que enfrentar falsos profetas, sacerdotes, ele sabia que ele ia ter que encarar gente do alto escalão. Jeremias, ele enfrentou. As pessoas falam que Jeremias era um profeta chorão, mas ele chorando não quer dizer que ele tinha medo, não, porque ele partia para cima. Jeremias jogava duro e falava o que tinha que falar mesmo. Jeremias não tinha medo nenhum, não. Ele era chorão e estava na hora de interceder pelos pecados do povo, mas o propósito dele, ele cumpria. Ele falava o que tinha que falar, goste você ou não, e aí vai. Aí chega no versículo desse capítulo 14, olha que o título fala no capítulo 14, Jeremias em vão intercede pelo povo. Ou seja, Jeremias estava ali intercedendo pelo povo, mas não estava valendo de nada, porque o povo não queria nada com Deus. E aí Deus, para punir aquele povo, lança uma grande seca. Se você ler do primeiro até o versículo 10, é todo um relato de Jeremias clamando e intercedendo ao povo, pelo povo para com Deus. Jeremias está intercedendo pelo povo, por tudo que estava acontecendo, pedindo para Deus ter misericórdia e compaixão, mas a corrupção do povo chegou a níveis tão alarmantes, tão degradantes, que Deus já não estava suportando mais. Muito obrigado, você é muito gentil. Agora imagine, se Deus, que é todo poderoso, que é longânimo quer dizer tardio em se irar-se. Se Deus é longânimo,
misericordioso, piedoso, já não estava suportando mais, é porque a coisa já estava difícil, já estava insustentável. Essa que é a verdade. As coisas já estavam insustentáveis para o povo de Israel. Deus estava punindo o povo para que o povo viesse se arrepender de uma vez por todas. Deus estava permitindo que isso acontecesse para que o povo voltasse para os caminhos de uma vez por todas. Mesmo que ferisse, mesmo que machucasse, mesmo que doesse. Mas Deus não dá nada sem um ponto específico e estratégico nos planos de Deus. Porque tudo que Deus faz tem um motivo objetivo final. Nós pensamos algo, mas Deus pensa muito além. Por isso que no livro de Isaías fala que teus caminhos não são meus caminhos, nem seus pensamentos não são vossos pensamentos, não são os meus pensamentos. Ou seja, Deus permitiu tudo aquilo para que o povo viesse acordar para a vida, para que o povo viesse verdadeiramente se arrepender e voltar o coração para Deus, voltasse para Deus novamente como era no passado. Porque no passado o povo era mais devoto a Deus, o povo era mais fiel a Deus. Se vocês pararem para ler o livro de Números, o livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, Deus faz como se fosse uma lista de exigências para construir o tabernáculo. Olha, Deus falava para Moisés, eu quero o tabernáculo assim, 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 tem que ter 3 metros, e o altar tem que ser assim, e assim, 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 e todo o povo se reunia e colocava a mão à obra, o povo fazia, o povo se entregava para fazer. O povo se disponibilizava para fazer, porque estava fazendo para o Criador, Deus estava fazendo para o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O povo era mais voltado para Deus. Mas com o passar do tempo, até chegar no tempo de Jeremias, muita coisa mudou. Então, o que é que tem mudado em nossas vidas? Antigamente nós éramos mais fiéis a Deus, não digo da Igreja Batista, Semente da Fé, mas as igrejas em geral. Certo dia eu estava conversando com o pastor Kadosh, ele falava, Wellington, você está chegando agora, mas você nem imagina como era o Evangelho há 30, 40 anos atrás, que as pessoas saíam de um bairro para o outro andando para o culto, e voltava de noite, tarde da noite, todo mundo alegre, contente, sorridente, voltando do culto. Tinha mais oração, aquela coisa toda. Acredito que foi um período muito bom, que eu queria ter vivido esse período. Mas, assim como no passado, está acontecendo no presente, nos dias atuais. A corrupção está tomando grandes proporções no nosso meio. O pecado está tomando grandes proporções no meio do povo de Deus, e isso não pode acontecer. Até líderes, pastores, presbíteros, lideranças estão se corrompendo. Pessoas que deveriam instruir, ensinar, dar exemplo, estão se corrompendo. E é por isso que Deus vai permitir algumas situações para que eles venham voltar novamente o coração para o Todo-Poderoso. Então Jeremias começa a interceder: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? As pessoas estão indo pegar água, mas estão voltando com seus cantinhos vazios. As pessoas estão tentando plantar, mas não está crescendo nada porque não chove, Senhor. Senhor, os animais não estão conseguindo comer as plantações porque não tem planta, não tem mais nada. As pessoas estão morrendo de fome, Senhor. Senhor, tenha de misericórdia. Senhor, tenha de compaixão. Senhor, não deixe que isso aconteça.
Senhor, eu sei que o Senhor é piedoso, misericordioso, tenha de misericórdia e compaixão. Senhor, não faça isso. Vamos ler do 1 até o 10, para vocês entenderem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Ainda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água, ou seja, os poderosos mandavam os outros pequeninos pegar água. Vêm as cabras e não acham água, voltam com seus cantares vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça. Por causa da terra se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem a cabeça, porque até a ceva no campo, porém, abandonaram seus filhos, porquanto não há erva. E o jumento do monte e os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva, posto que as nossas maldades testificam contra nós. Ó Senhor, operas tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor, seu no tempo da angústia, por que serás como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira a passar a noite? Porque sereis como um homem cansado, como valoroso que não há pode livrar. Mas tu está no meio de nós, ó Senhor, e somos chamados pelo teu nome. Nós não nos desampare. Pelo teu nome, não nos desampares. Olha o relato de Jeremias. Ele reconhecendo que a rebeldia do povo estava sobre eles. Reconhecendo que as pessoas estavam até abandonando seus filhos, porque não estavam suportando a dor, não estavam suportando a angústia. Você vê que os lavradores estavam entristecidos da sua rebeldia. Os poderosos que mandavam pegar água, você vê que eles mandavam as outras pessoas, podemos imaginar aqueles servos deles, encher os cantis para trazer água. E quando eles iam e voltavam, não tinha água, eles faziam o quê? Cobriam a cabeça de vergonha. Se cobriram de vergonha por causa do pecado. Por causa da sua rebeldia, estavam com vergonha. Estavam pagando um grande preço pela sua rebeldia. O próprio Isaías, ele fala, testifico a rebeldia do povo. Ele vendo que o povo estava muito rebelde, e por causa de um grupo, toda Israel teve que passar por isso. Você acha que Jeremias merecia passar por isso também? Um homem que fazia a vontade de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que Deus mandava ele ir, ele ia, um homem que Deus mandava ele falar, ele falava. Mas se ele estava no meio do povo, tinha que passar por isso, porque ele tinha que pregar para aquele povo, ele tinha que mostrar para o povo que Deus estava cobrando algo. Até que durou isso, hein? Aleluia, glória a Deus. Então Deus estava cobrando algo do povo. Deus estava revoltado com as decisões que o povo tinha tomado contra ele. O povo se afastou de Deus. O povo abandonou Deus. Essa que é a verdade. Para vocês verem, no livro de Êxodo, Deus abre o mar vermelho. O povo passa, não se molha nem nada. O povo passa no seco.
por terra seca, aquela coisa toda. Aí vem Faraó e seus soldados, passando também. Deus esperou o último de Israel passar e fechou o mar. Matou Faraó e o exército dele. Aí pronto. Vai lá Moisés, para o Monte Sinai, passar 40 dias e 40 noites. Está Moisés lá, querendo ver Deus, querendo ver Deus. Deus se mostra para ele, mas mostra somente as costas, porque ninguém pode ver a Deus. Aí, o que o povo faz? Ah, Moisés morreu. Cadê Moisés? Moisés nos abandonou. Moisés não está mais conosco. Ou seja, estava visando o quê? Apenas o homem. O povo estava visando apenas o homem. Não estava visando o que Deus tinha acabado de fazer, o milagre que Deus tinha feito. Eles estavam apenas visando o homem, Moisés, o personagem de Moisés. A presença de Moisés para eles era o mais importante. Aí a Bíblia fala que eles começam a pegar colares de ouro, brincos de ouro, tudo que era de ouro, correntes de ouro, fundiram, derreteram, fizeram o quê? Um bezerro para adorar, para dizer que quem abriu o mar não foi Deus, foi o bezerro de ouro. Como é que pode uma coisa dessa? Pasmem, até Arão estava no meio disso. Até Arão, irmão de Moisés, que esteve com Moisés ali, enfrentando o faraó, vendo tudo que Deus estava fazendo, todas aquelas pragas que Deus lançava sobre o faraó, Arão estava também no meio. Então nós não podemos visar o que o homem faz ou deixa de fazer. Nós devemos nos importar apenas com a presença de Deus, porque o homem é falho, o homem ele cai, o homem tropeça, mas Deus é santo, Deus é eterno, Deus vive e reina para tudo sempre. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Moisés estava ali com Deus, que Deus escreve os 10 mandamentos nas tábuas e fala, aí Deus fala, Moisés, desce depressa que o povo se rebelou. O povo se rebelou. Imagine aí. Aí Moisés desce do monte, vê aquilo, pega as pedras, quebra, taca no chão e acaba quebrando. Estava extremamente triste com as atitudes do povo. Assim também como Jeremias estava triste com tudo o que estava acontecendo por causa de quem? Do povo. Engraçado que Israel sempre tem que procurar alguma coisa para idolatrar. Israel sempre tem que procurar alguma coisa para adorar, mas não buscava a Deus para adorar. Sempre o ser humano para adorar, sempre o ser humano para se curvar. Quando não era isso, pegava um pedaço de pau, uma pedra, esculpia, dizia que ali era o Deus dele e se prostrava. Sempre Israel procurando algo para adorar. E Deus estava já sem paciência total. Deus estava já num limite. Para não destruir o povo, ele permitiu que algumas situações acontecessem. E olha que isso não foi nem a pior. Pior foi os caldeus. Pior foi quando a Babilônia foi para atacar Israel. Mas aqui era somente um processo que o povo estava passando com Deus. E aí Deus responde a oração de Jeremias. Deus acaba respondendo a oração de Jeremias. Deus começa a falar grandes coisas a Jeremias para que Jeremias pudesse refletir o porquê estava permitindo aquilo acontecer. Deus estava começando a falar com Jeremias, ó Jeremias, eu permiti acontecer isso por causa dessas situações que não estou aguentando mais ver, não estou aguentando mais suportar. Deus não aguenta mais suportar ver o homem no pecado. Deus não suporta mais ver o homem nos erros. Deus já não estava suportando mais aquilo. Deus não estava mais aguentando mais. Vamos ler
do 10 em diante. Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se. Assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Olha, visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome, pela peste. Ou seja, Deus estava já saturado do povo, estava prestes a punir o povo. Mesmo que o povo jejuasse, mesmo que o povo orasse, mesmo que o povo fizesse sacrifício, Deus não queria mais saber. Deus iria punir aquele povo. Então, Jeremias, ele recebe uma palavra que ele fica meio pensativo. Vamos imaginar que ele fica com medo um pouquinho, porque ele já tem que falar para gente poderosas, para pessoas que o povo gostava muito. Vai Jeremias falar: então disse eu, Senhor Jeová, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhe farei visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração são que eles vos profetizam. Ou seja, Jeremias já estava falando: Senhor, mas como é que eu vou falar isso? Se os outros estão falando que vai vir coisas boas, o povo está falando: não, rapaz, não liga para isso não. Não está crescendo nada, está tudo dando errado, mas vai dar tudo certo. Tudo que começa errado, termina errado. Essa é o ditado mais certo e verdadeiro que a humanidade já criou. Começou errado, termina errado. Não tem como as coisas começar errado e terminar bem. Como é que o povo, naquela rebeldia toda, se rebelando contra Deus, Deus lança uma punição e eles falam que não vai vir a espada, não vai vir a fome. Se eles plantam, não cresce nada. O gado come, não tem planta para comer, acaba morrendo seco. Não tem água para o gado beber. Não tem como dar certo. E aí Jeremias iria ter que falar para essas pessoas. Acredito que essas pessoas eram muito populares porque falavam as coisas que agradavam a eles. Esses falsos profetas falavam coisas que o povo gostava e acreditavam, e que acreditavam verdadeiramente. Aí imagina aí. Tantos profetas falavam coisas, aí chega um e falava: olha, Deus não disse isso não, viu? Deus disse que vai piorar e muito. E aí você vai acreditar em quem? E essas pessoas que Jeremias tinha que enfrentar. Então não tenha medo de enfrentar os poderosos quando Deus te colocar cara a cara. Deus vai lhe conduzir para falar o que tem que falar. Não tenha medo para falar a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou com você, não tenha medo. Se um dia nós, incluindo eu, a missionária, a Gilson, a Andréa, a Ana Berna, minha, Deus colocar a gente num lugar para a gente pregar, fala a verdade, doa quem doer. Porque o evangelho tem que ser pregado como deve ser pregado, da maneira correta. O que Deus quer fazer, nós temos que falar. E isso Jeremias tinha que falar. E Jeremias falou. Como eu falei, né? Nós conhecemos Jeremias como um profeta chorão, mas de chorão só tinha de chorar mesmo, porque ele não tinha medo de nada, não. Ele partia para cima. Falou com o rei, falou que o rei tinha que se entregar, se não se entregasse ia morrer. O rei fugiu e acabou o quê?
morrendo. Então ele ia lá e falava mesmo. Me lembro de um homem chamado Micaías. A palavra do Senhor fala que Josafá vai lá conversar com Acabe. E aí Josafá fala com Acabe: você tem certeza que você vai lutar? Aí Acabe falou: não, os profetas disseram que eu vou ganhar. Aí chegava os profetas: não, o Senhor disse que você vai ter vitória e tal, não sei o quê. Aí Josafá olhava assim, ficava com aquela pulga atrás da orelha. Não tem outro que fala outra coisa, não? Ele tem, mas isso daí, só ele que prega contra. Aí chega Micaías: olha, assim diz o Senhor, se você for para a guerra, você vai morrer. Aí Acabe virava para Josafá: tá vendo? Tá vendo que ele fala para mim? Os outros só pregavam coisas boas, ele só fala que eu vou morrer. E aí prendeu Acabe, não sei o que, aí prendeu Micaías, aquela coisa toda, não sei o que. E aí, olha que interessante, Acabe vira para Micaías e fala: olha, eu só vou lhe soltar quando eu voltar. Aí Micaías fala: então eu vou ficar aqui, porque você não vai voltar, você vai morrer. Aí pronto, o homem tremeu na base. Foi lá para a guerra com Acabe e Josafá. Acabe, se achando esperto, trocou de roupa com Josafá. E no meio daquela batalha toda, tal, o soldado inimigo viu Josafá, achou que era Acabe, esticou a flecha e lançou. Só que a flecha fez curva e pegou em quem? Em Acabe. Então, fim de papo. Fim de papo. Acabou a história. Acabe acabou morrendo. E assim como Jeremias falava, e tudo que Jeremias falou teve que acontecer. E aí, então Jeremias ele continua falando com o Senhor. Então disse eu, Senhor Jeová, esses que os profetas lhe dizem: não vereis espada, não tereis fome. Antes vos dareis paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão falsa e adivinhação. E vaidade e o engano do seu coração são que eles profetizam, ou seja, pura vaidade, pura arrogância. Só queriam status, estrelismo. Eu fico pensando, tantas coisas para nós cristãos fazer. A gente fica preocupado de um querer pregar melhor que o outro. Aí tem premiação para melhor pastor, melhor cantor, melhor isso, melhor que aquilo. Rapaz, é complicado. Aí vai lá o pessoal da Umbanda, enche o carro, leva a comida para o pessoal aqui embaixo na Sete Pontos. Vai lá o pessoal do Espiritismo, enche o carro com sanduíche, pão, queijo, presunto, vai entregar para o povo. E nós queremos disputar para ver quem é o melhor cantor, quem é o melhor pregador. Está ganhando o que com isso? Só status, vaidades. Louvam para si mesmo, não para exaltar o nome do Senhor Jesus. Portanto, assim diz o Senhor, versículo 15, acerca dos profetas que profetizem em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem que nem a espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam serão lançados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem entre nas suas muras. Não haverá quem enterre as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirá esta palavra: os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia. Não cesse, porque a virgem filha do meu povo está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Ou seja, Deus vai ferir muitas pessoas, infelizmente, né? Por causa dos seus pecados, por causa da sua vaidade,
por falar aquilo que Deus não mandou falar, por fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E o pior é que muitas pessoas, né, como o Senhor falou aqui com Jeremias, as pessoas que seguiam esses profetas também sofreriam esses danos. Mas o interessante é que o próprio Deus fala, né, que o povo, a virgem dele, o povo, que somos nós, está ferida, muito ferida de chagas. Ou seja, é uma ferida muito densa, muito extensa, muito dolorosa, difícil de cicatrizar. Mas essa ferida não é para a morte. Essa ferida é para dar mais uma chance. Das 400.000 chances que Deus tem dado para nós. Muitas chances o Senhor tem dado para o povo, até os dias de hoje, para se arrepender. Muitas vezes, muitas pessoas têm recebido muitas chances para voltar aos caminhos de Cristo, mas infelizmente querem viver de sua maneira. E aí o Senhor continua falando: se eu saio ao campo, eis que há mortos à espada, e entro na cidade e estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra, e não sabem nada. De todo rejeitaste a tu ajudar, ou aborrece a tua alma a Sião, porque nos feristes e não há cura para nós. Guardamos a paz e não parece o bem. E o tempo da cura, eis que aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abasta o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu conserto conosco. Ou seja, não revogue o seu conserto conosco. Não tire o seu conserto conosco. Continue nos consertando. Olha que Jeremias fala. Ele reconhece que o povo todo, a nação toda pecou. Ele observou que aonde ele ia, tinha mortos pela espada. Ele observou que cada canto que ele ia, cada rua, cada beco que ele entrava, tinha debilitados pela fome. E então ele começa a interceder para que Deus não se afastasse do povo. Ele começava pedindo para Deus não se afastar do povo. Ele começava a pedir para Deus não abandonar eles. Porque ele sabia que se Deus largasse eles de mão, o inimigo iria destruir todos eles. O inimigo iria aniquilá-los até que não sobrasse um. O inimigo iria invadir e ia fazer uma limpa com eles. Essa que é a verdade. Então, Jeremias, ele fala que para Deus não os abandonar pelo amor do nome dele. Pedia para que Deus não parasse com o conserto que ele estava tendo para com o povo. Para que Deus continuasse consertando o povo até o povo estar 100% no prumo que Jeová queria que estivesse. E aí, para encerrarmos, versículo 21, não nos rejeite por amor do teu nome, não abasta o trono da tua glória, lembra-te, não anules o teu conserto. Haverá porventura entre as vaidades do gentio alguém que faça chover? Ou podem os céus das chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, portanto em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Resumindo, não é um homem que vai fazer chover. Não é um homem que vai resolver tudo. Não é um homem que vai fazer com essa punição cessasse. Não seria nenhum de nós que vai fazer os planos de Deus parar. Não é nenhum de nós que vai fazer com que os planos de Deus freiem. Somente Deus que vai dar o basta. Somente Deus que vai dar a palavra final para que
todas essas coisas que estavam acontecendo ali no meio de Israel, as mortes, a fome e a seca pudessem cessar. Então Jeremias, como um homem esperto, inteligente, ele entendeu que não ia valer a pena, não valeu a pena ele orar querendo o bem do povo, querendo o bem da nação, porque a punição de Deus para Israel já estava decretada. A punição de Deus contra aquele povo rebelde já estava com o martelo batido. E era necessário o povo passar por isso para reconhecer que o Senhor é Deus, para dizer que Ele é único, poderoso, soberano em todo o universo, em todo o planeta, para que o povo viesse verdadeiramente reconhecer que Deus é fiel nas suas palavras para cumprir, inclusive para cumprir no momento da punição. Isso que é engraçado, né? Até no momento da punição, Deus é fiel para cumprir, porque Deus já tinha o martelo batido, decretado que iria punir o povo. É por isso que o título fala: Jeremias em vão intercede pelo povo. Então, já estamos em níveis tão grandes que a oração de Jeremias já estava não fazendo efeito nenhum, porque Jeremias estava orando da maneira errada. Porque o texto diz que Deus manda ele não orar para o bem dessas pessoas. O próprio texto fala. Então, Jeremias, ele começa a orar para que Deus tivesse misericórdia. Em outras palavras, assim, fala que seja feita a tua vontade, e quando o Senhor quiser cessar, o Senhor cessa e pronto, acabou e está tudo certo. No versículo 10 em diante, praticamente é essa oração que Jeremias fala. Senhor, o que o Senhor tiver de fazer, o Senhor faz. Já vi que o que orar aqui não vai adiantar nada, porque o Senhor já estava no limite de tudo que o povo tinha feito. Então, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor tiver que punir, pune aí que deve ser punido. Não tire o seu conserto sobre nós, mas que seja feita a vontade do Senhor, e na hora certa o Senhor fará chover novamente, o Senhor fará as coisas crescer novamente, o Senhor fará com que o povo prospere novamente. Tem uma passagem, se eu não me lembro, se não me falha a memória, no livro de Hebreus, que fala que nem se Noé, Moisés, Daniel orar por eles, Deus não ouvirá. Imagine aí. É complicado. É muito complicado quando Deus chega no limite. E Deus já estava irado com o povo. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Vou pedir para